Beleza, então, vamos ver agora o que é aceleração de fato. A aceleração ela é uma grandeza vetorial, ou seja, tem direção, sentido e módulo bem definidos. Definida da seguinte maneira, ela vai ser o vetor velocidade na posição final que está analisando, subtraído do vetor velocidade no começo do movimento, dividido pelo intervalo de tempo que levou entre as duas posições. Então, no caso, formalmente, ela é definida da seguinte maneira. Você pega uma trajetória muito louca aqui, azul, que eu delimitei aqui. Aí você pega no ponto A partícula está aqui. Ela está com essa velocidade aqui. Detalhe, pessoal, só uma dica para sua vida de física. A velocidade de uma partícula, você pega uma trajetória loucona como essa daqui, ela sempre é tangente, sei lá, você quer pegar num ponto em específico. Eu quero analisar a velocidade nesse ponto aqui. A velocidade ela sempre é tangente à trajetória nesse ponto. O que é tangente? É você pegar uma reta que toca somente uma vez na trajetória. Mais ou menos isso aqui, né? Ou seja, isso aqui seria uma reta secante. Por quê? Porque toca em dois pontos. Tudo bem? Essa daqui também seria uma secante, toca em dois pontos. A tangente ela toca apenas em um ponto localmente, certo? Então, no caso, a velocidade tem que estar nessa reta tangente aqui. Beleza? Tem que ser tangente à trajetória. Mas enfim, isso aqui é só de curiosidade. Então, no caso, a aceleração seria vetorialmente definida como sendo: você pega o ponto B, analisa como é que está o vetor nela. Beleza, anotei, o vetor tem essa direção, esse sentido e esse módulo, que é esse comprimento aqui. Beleza, o que você vai fazer? Vai pegar depois do ponto A, que é o ponto onde ele começou. Beleza, o vetor é assim. Aí vai tirar esse vetor desse. Quem ensina isso? Não sou eu. É se não me engano, acho que é o Leite que ensina isso, né? Professor de vocês de dinâmica. É muito confuso. Relaxa, não tem que ver isso aqui. Não vamos ver isso aqui por enquanto, tudo bem? Isso aqui é só para dizer uma coisa. Que a aceleração vetorial é diferente de aceleração tangencial, que é diferente de centrípeta. Nossa, muito nome. Calma que a gente vai destrinchar tudo bonitinho. A aceleração tangencial, que é a qual a gente vai trabalhar agora, vamos trabalhar toda hora em cinemática, é a aceleração que é responsável por modificar o módulo da velocidade. Ou seja, o vetor pode inclinar, ele pode, sei lá, inclinar para cá, não importa. A gente só quer saber o número da velocidade, o módulo, o número lá, 10, 20, 30. A aceleração tangencial ela é a aceleração que vai modificar apenas o módulo, o número. Então, no caso, pega esse ponto A e esse ponto B aqui. No ponto A, ela está com uma velocidade de 10 metros por segundo. E no ponto B, está com 20 metros por segundo. Putz, mas é que mudou a direção. Aqui estava para cá e aqui está para cá. Que se dane, que vá para o espaço isso. A gente quer saber só o número, certo? E claro, o tempo que levou. Então, no caso, a aceleração seria 20 menos 10 sobre 2, né? Quanto variou em módulo, ou seja, V final menos V inicial, que no caso V final é 20, V inicial é 10. Então é 20 menos 10, dividido pelo tempo que levou para ir do ponto A ao ponto B, que é 2. Então seria 20 menos 10, que é 10, sobre 2, que é 5. 5 metros por segundo ao quadrado, certo? Só que aqui está, fisicamente falando, o que é a aceleração? A aceleração, para a gente entender no fundo, ela é simplesmente o agente físico que varia a velocidade. Ela vai indicar como a velocidade está variando com o tempo. Então, por exemplo, quando eu falo, como a gente calculou aqui, que a aceleração de um bicho lá é 5 metros por segundo ao quadrado, que essa é a unidade da aceleração. A unidade da aceleração no sistema internacional é metro por segundo ao quadrado. Por que tem esse quadrado aqui? Muita gente não entende isso. É muito mais interessante do que parece. Se eu faço, por exemplo, um corpo I de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo em 1 segundo, eu estou querendo te dizer o quê? Que a cada segundo a velocidade varia em 10 metros por segundo. Porque, ora, eu fui do 10 para o 20 em 1 segundo, eu variei a velocidade, o quê? Em 20 menos 10, eu variei ela em 10 metros por segundo. Concorda comigo? Beleza. Só que eu variei ela em 1 segundo. Ou seja, para cada segundo varia-se 10 metros por segundo. Se fosse, por exemplo, de 30 metros por segundo para 10 metros por segundo, ou seja, eu diminui a velocidade, fiz isso em 1 segundo. Ora, significa que eu estou variando. A aceleração dela é o quê? 10 menos 30 sobre 1. Isso aqui é o quê? É menos 20 o quê?
metro por segundo ao quadrado. Por quê? Porque eu estou variando a velocidade em menos 20 metros por segundo para cada segundo. Ou seja, a cada segundo que passa, a velocidade cai em 20 metros por segundo. Ou seja, para cada segundo cai 20 metros por segundo. Só que pensa, de novo, isso aqui é uma divisão. Isso aqui é metro por segundo por segundo. Ou seja, vario 20 metros por segundo, para cada segundo. Só que metro por segundo dividido por segundo é metro por segundo ao quadrado, porque o denominador vai para baixo e multiplica com o de baixo. Lembra? Lembrando aqui de regra de divisão. Tem uma fração A sobre B. Estou dividindo essa fração inteira por um C. Eu conservo o numerador, que é o A, e multiplico os denominadores. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho metro por segundo. Conservo o numerador e multiplico os denominadores, que é S vezes S. Mas S vezes S é S ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado. Entenderam? Tudo bem? Beleza. Vamos agora então continuar aqui. Temos outro tipo de aceleração que no fundo quer dizer a mesma coisa, mas ela é um pouco mais complicada. Não vamos trabalhar muito com ela por enquanto, tá? Isso aqui é mais para frente, que é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela diz como é que varia a direção do vetor. Ela não varia o módulo. Ela só varia a direção. Então, por exemplo, eu posso ter um movimento curvo e uniforme? Posso. Um exemplo é o movimento circular e uniforme. É um movimento em que uma partícula executa uma trajetória circular, só que se eu pegar o valor do vetor, seja 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, se eu pego o valor do vetor velocidade em cada ponto, ele não muda. Ele muda a direção. Antes ele estava horizontal, depois ficou vertical, depois ficou horizontal de novo em outro sentido, vertical de novo em outro sentido. Ou seja, a direção varia, mas o módulo não. E é importante você saber uma coisa também muito importante aqui, ó. Isso aqui já, olha, sabe onde para toda física você tem que saber isso, que é que se eu pegar um ponto qualquer dessa trajetória circular aqui, esse ponto aqui, etc, saiba disso. O vetor velocidade, ele é perpendicular ao raio da trajetória. Por quê? Lembra que a gente falou que o vetor velocidade tem que ser tangente à curva no ponto? Ó, tangente à curva no ponto, tangente à curva no ponto, tangente. Ou seja, faz parte de uma reta que toca a curva localmente em apenas um ponto e nunca mais. Então, da geometria, isso é uma propriedade geométrica, tá? O raio da trajetória, se eu pegar aqui o raio do círculo, o raio ele sempre é perpendicular a todas as tangentes do círculo. Isso é uma propriedade geométrica. E como a velocidade está dentro dessa reta, então a velocidade também é perpendicular ao raio. Isso tem que saber, beleza? Isso é importantíssimo saber. Tudo bem? Beleza. Vamos agora então trabalhar um pouco mais com a aceleração tangencial. Primeiro de tudo, o que causa a aceleração? Vocês vão ver com o Leite, se não já viram, que é uma força. Toda força que eu imprimo num objeto vai me gerar uma aceleração também resultante. Se a força resultante do objeto for nula, certo? Então, se eu tiver um conjunto de forças que atuam nesse corpo, não sei o quê. Aí no fim, a maioria cancela, mas a resultante volta para cá, eu vou ter uma aceleração na mesma direção, no mesmo sentido para cá. Então, o que gera a aceleração é a força. A força é o que varia o momento de um corpo, coisa que vocês vão ver depois, mas enfim. A origem da aceleração é a força. E da mesma forma, a origem da aceleração tangencial é a força tangencial. A origem da centrípeta é a força centrípeta. Não tem que se importar muito com isso, nem com isso por enquanto. Tudo bem? Mas enfim, a origem da aceleração tangencial é a força tangencial. Por que é tangencial? Vamos ver isso mais pra frente. Por hora só aceita, tudo bem? Mas lembra, a tangencial é a que varia o módulo da velocidade. Não a sua direção, mas o seu módulo. Então no caso, vamos pensar aqui um exemplo. Tem um garotinho aqui, ele começa a correr para cá, certo? Ele parte do repouso, é uma nomenclatura que tem que saber, ele parte do repouso. O que é partir do repouso? Partir do repouso é partir do parado, ou seja, partir com a velocidade inicial, a gente precisa de notação aqui, né, V0 para V inicial, partir com a velocidade inicial sendo 0 metros por segundo, sempre. Partir do repouso partiu de velocidade nula, tudo bem? Isso é importante saber. Então, um garotinho partiu do repouso e chegou numa velocidade de 10 metros por segundo em 10 segundos. Primeiro de tudo, como que ele chegou com isso? Ora, é porque a fricção dos pés dele, lembra, terceira lei de Newton, ele empurra o pé para trás, o chão para trás
e o chão empurra ele para frente. De forma que, qual que é a força que faz essa interação? É a força de atrito. A força de atrito faz ele andar para frente, por mais bizarro que isso possa parecer. Então, a origem da aceleração desse menino é a força de atrito nos pés dele. Então, voltando. Qual é a aceleração que ele tem aqui no caso? Bom, a aceleração tangencial é a velocidade final dele, que foi 10, menos a inicial, que é 0, porque ele partiu do repouso, pelo tempo que ele levou para fazer esse negócio, que é 10 segundos. 10 menos 0 é 10, sobre 10, 1 metro por segundo, ao quadrado. Lembra do quadrado, tá? Pergunta, essa aceleração é positiva ou negativa? Positiva, né? Afinal, essa aqui é positiva, essa aqui é 0, beleza? Agora, nesse caso aqui, qual é a aceleração? Ele partiu com uma velocidade de 20 metros por segundo e chegou em 0. A pergunta primeiro é, por que a velocidade dele variou? Porque tinha uma força, como a gente falou antes. Tem que ter força para ver variar. Mas qual foi a força que variou essa velocidade? A de atrito de novo. A atrito, só que nesse caso a atrito está freando ele. A atrito está indo contra o movimento. A força de atrito está fazendo ele frear. O atrito está dissipando energia de forma que ele freia. Tudo bem? Então, a aceleração, no caso, vai ser o quê? A velocidade final, que não é de 20. Afinal, a velocidade final é no fim, obviamente. Então, tem que ser V final, que é 0, menos a V inicial, que é 20, sobre o tempo que ele levou, que foi 5 segundos. Então, é menos 20 sobre 5, que é menos 4 metros por segundo quadrado. O que quer dizer esse menos aqui? Ele quer dizer o seguinte. A cada segundo que passa, eu vario a velocidade em menos 4 metros por segundo. Ou seja, eu tiro 4 metros por segundo do corpo. Ou seja, o corpo no segundo 0 estava com 20 metros por segundo. Depois de um segundo, eu variei. Eu estou dizendo aqui para você que depois de um segundo, a cada segundo, eu vario a velocidade dele em menos 4 metros por segundo. Ou seja, no segundo 0 ele estava com 20. No segundo 1 ele estava com 16. Porque ele perdeu 4 metros por segundo. No segundo 2 ele estava com 12 e assim por diante, até que no segundo 5 ele vai estar com 0. Tudo bem? Beleza. Agora vamos ver um exemplo bem prático do nosso dia a dia que você tem que saber. Que é o caso de quando eu deixo um objeto cair. Deixo ele cair em queda livre. Por que é importante? Porque, mano, a gente vê isso em todo lugar da nossa vida. Vamos lá. Quando eu deixo um objeto cair, eu faço ele partir do repouso, ou seja, eu solto ele. O que acontece? Existe uma gravidade, a gravidade da Terra é fixa, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado, tudo bem? Beleza. De forma que, quando eu solto esse corpo, ele parte do repouso, como eu falei antes, e eu estou dizendo aqui o seguinte, o campo gravitacional da Terra exerce uma força de tal que a velocidade do corpo varia 10 metros por segundo para cada segundo, 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo eu estou aumentando em 10 metros por segundo a velocidade dele. Por quê? Ora, no segundo 0, bom, ele parte do repouso, então a velocidade dele é 0. No segundo 1, a gravidade me fala 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, em um segundo eu aumentei a velocidade dele em 10 metros por segundo. Então no segundo 1, ele vai estar com 10 metros por segundo. E depois de 2 segundos, ou seja, no segundo 2, de novo, ele fala, para cada segundo que passa, eu estou adicionando 10 metros por segundo de velocidade. É isso que a aceleração fala pra gente. Ora, se ele estava com 10 antes, passou um segundo, ele estava no segundo 1, foi para o segundo 2. Passou um segundo entre o segundo 1 e o segundo 2, né? Entre um segundo e o segundo 2, passa um segundo. Se ele tinha uma V inicial de 10 metros por segundo, e a gravidade me fala, a cada segundo que passa eu adiciono mais 10, ora, passou um segundo, ele estava com 10, então adiciona 10, vai para 20. E assim por diante. Tudo bem?